Eu saí de um estudante completamente perdido na faculdade de medicina apenas após ajustar a minha rotina diária de estudos. E o que eu quero dizer com isso? Bem, isso inclui o que eu estudo, como eu estudo e em que sequência eu estudo. É claro que eu utilizo apenas técnicas que funcionam para mim, e com isso em mente eu desenvolvi um plano diário para os meus aprendizados na faculdade de medicina. Essas são estratégias realistas que se adaptam à minha rotina e eliminam todo o desnecessário. Aqui no YouTube mesmo, tá cheio de vídeos compartilhando coisas fora da realidade. Dicas que a gente sabe que não dá tempo de fazer na rotina corrida do dia a dia. Não acredite em ninguém na internet que te diga que existe uma forma perfeita de se estudar. Então eu quis trazer um guia prático sobre como eu organizo a minha rotina de estudos e quem sabe você consiga montar a sua também. E se você é novo por aqui, prazer, eu sou o Gui, eu faço o 4º ano de medicina no Piauí. Se organizar tem muitas vantagens e aumenta o seu desempenho de uma forma absurda. Então o passo número 1 para você criar a sua rotina pode ser pegar uma folha e um papel e anotar os horários que você tem aulas fixas. Calma que eu vou já falar o que eu faço em cada horário. Vale preencher também com aquelas atividades que não mudam durante a semana, como aulas de liga, ir à igreja, academia, qualquer outra coisa. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo do meu 7º período, que tá super tranquilo porque a gente adiantou algumas matérias. Eu vou preencher esses horários com todas as aulas que, teoricamente, eu tenho que estar assistindo naquele momento. Mas sendo bem sincero, eu não consigo aprender com aula ao vivo. Eu prefiro muito mais assistir as gravações depois, porque aí eu vou no meu tempo, geralmente no 1.5 ou no 2 vezes. E se eu precisar voltar em algo, é só voltar. Mas enfim, depois que você preencher tudo com o seu horário, vai ter umas lacunas em branco, que vai ser aí onde a gente vai distribuir os seus estudos no dia a dia. Quando eu entrei na medicina, eu não estudava todos os dias. Na verdade, eu só estudava quando estava chegando alguma prova. E eu nem sabia estudar direito. Só que isso atrapalha tanto o nosso aprendizado, como a capacidade de criar uma rotina própria de estudos, que é super importante. Mas aí tem gente que estuda todo dia e muitas horas ao longo do dia, que eu também não curto tanto. Para mim, o tempo ideal mínimo de estudo por dia é de apenas 2 horas. Isso mesmo, só 2 horas de estudo no dia. Mas o que eu tô falando aqui são 2 horas líquidas de estudo focado. Sem pegar o celular, sem ficar olhando o Instagram, sem ficar se levantando para beber água o tempo todo. Ou seja, sem contar intervalos e sem contar qualquer tempo enrolando. São 2 horas somadas de estudo na maior produtividade que você conseguir. De você sentado, estudando sozinho. É claro que tem dia que a gente está mais cansado e fica difícil de fazer. Só que a gente pensa, poxa, são só 2 horinhas, vou fazer isso e pronto. Não adianta de nada você estudar 4 horas e quando tirar o tempo que você passou enrolando, mexendo no Instagram e se levantando, não dá nem 1 hora de estudo concentrado. Então nunca duvide da nossa tropa das 2 horinhas de estudo, porque o que vai fazer você ter resultado na vida é a constância. Voltando pro horário. Esses espaços em branco a gente vai preencher com as nossas estratégias de estudo. Uma coisa que eu acho interessante fazer logo após o final da aula é a revisão imediata. Considerando que você assistiu efetivamente aquela aula ao vivo e anotou algumas perguntas, agora é a hora de dar uma olhada nelas. Então em cada espaço em branco, após o final da aula, eu vou colocar um pequeno momento para eu tentar relembrar a partir da minha memória. Não precisa ser nada demorado. Na verdade, são 15 a 20 minutos que você precisa se dedicar ativamente, tentando explicar os conceitos que estão no slide e que foram abordados naquele momento. Como nesse período eu só tenho no máximo 2 matérias em um único dia, eu vou colocar para fazer isso pelo menos 2 vezes ao dia. Depois que eu terminar de revisar essas aulas, sempre tem alguma coisa a mais para a gente fazer na semana. Seja preparar uma apresentação, relatórios, ler casos clínicos. Isso não pode faltar na nossa rotina de estudos. Inclua no seu horário essas atividades e, se conseguir, separe elas por nível de dificuldade. Se tem uma matéria que você acha mais fácil de se estudar, coloca ela junto de uma outra moderada e não junto de uma difícil. E se tem alguma disciplina que você acha difícil de se aprender, deixa um horário maior para ela e deixa ela sozinha. É bom que seja tempo suficiente para aprender aquilo e no seu horário mais produtivo, no meu caso é de manhã. Bem, agora você já tem uma organização mínima. Pelo menos para não acontecer de você sentar, não saber o que está fazendo e sair lendo qualquer coisa. Uma excelente ferramenta de aprendizado que eu uso é o Anki. Então a primeira coisa que eu tento fazer é revisar todos os cartões que eu tenho para revisar naquele dia. Eu sou mais produtivo no período da manhã. Então assim que eu acordo, quando estou estudando por flashcards, eu já vou revisar os que eu preciso naquele dia. Só que eu não faço flashcards em todas as disciplinas. Na verdade, essa é uma estratégia que eu utilizo pontualmente. Quando preciso me lembrar de coisas específicas, como doses de medicamentos, prescrições, classificações e escalas. Tudo isso são coisas que o Anki é fenomenal em te fazer se lembrar daquilo. Muitas vezes eu pego flashcards prontos na internet e crio baralhos personalizados pelas etiquetas
dos assuntos que eu quero estudar. Uso aquele baralho personalizado para revisar ao longo dos dias. Simples assim. A próxima coisa que eu faço é assistir às aulas da minha faculdade. A gente sabe que existem aulas boas e aulas ruins. E eu geralmente só não assisto a aula se ela for muito ruim. Eu até tentei parar de assistir a aula, mas não deu. Porque o professor sempre vai dar enfoque naquela parte do assunto que ele vai colocar na prova. Tem muita coisa que dá pra gente tirar da aula. Ele pode não colocar igual, é claro, a gente não tá mais no ensino médio. Mas tem muita coisa que funciona como uma base. Eu geralmente assisto a gravação na velocidade 2x, eu não assisto mais nenhuma aula ao vivo. Isso mesmo, se tiver gravação, eu não vou assistir ao vivo. Eu senti que estava perdendo meu tempo para fazer outras coisas. E percebi que não aprendia quase nada com alguém me mostrando aquele assunto ali pela primeira vez. É claro que se for algo que eu já estudei antes ou que eu tenho uma grande noção, dá para extrair muita coisa daquilo. Só que a gente sabe que na rotina puxada da faculdade, com 1 milhão de trabalhos e práticas no hospital, nem sempre dá pra fazer isso direitinho. Então eu só sento na cadeira, assisto a aula e anoto alguns pontos principais que eu posso não entender de primeira ou que eu quero me lembrar depois. Algumas vezes já elaboro perguntas para eu responder também. Em torno de 10 a 15 perguntas sobre o tópico que o professor ensinou naquela aula. Se você não quiser anotar, é só pegar os slides do professor e tentar se lembrar do significado de cada um daqueles tópicos, dizer o que é. E isso já pode ser feito assim que você terminar de ver o conteúdo. Mas uma das coisas bacanas de se assistir a aula é ver a voz da experiência. Quando o professor conta as suas histórias de hospital, fala sobre novas pesquisas, procedimentos, coisas interessantes que são divertidas de escutar o professor contar. Quando isso acontece, eu sinto que eu retenho a informação muito melhor e se torna uma coisa muito mais gostosa de assistir. Eu gosto de anotar também sinais clínicos e coisas que vão me ajudar a ser um clínico melhor. Não necessariamente que vão cair em prova. Eu acho isso muito mais importante do que ter que decorar cada palavra daquela aula. E eu nunca fico pausando e anotando a aula, porque pra mim é uma perda de tempo. E também eu nunca assisto uma aula mais de uma vez. Eu percebi que isso é desperdiçar o meu valioso tempo com uma coisa que não funciona. Se você está fazendo isso, eu recomendo muito que você pare. E se uma aula é muito ruim, eu simplesmente não assisto. Não tem quem faça eu assistir. Meu tempo é importante demais e tem várias outras ferramentas que a gente pode utilizar para aprender aquilo. Eu sempre gosto de dar uma olhada em outras fontes de informações, seja no Medicurso, no livro que o professor recomenda a gente estudar, no Jaleco ou no Senaflix. Não importa o material, eu sinto que se eu ficar preso na aula, meu conhecimento vai ser muito limitado. E até se você estiver muito preocupado com a prova, que não deve ser o seu objetivo máximo, pode cair algumas coisas que não necessariamente o professor deu na aula. Portanto, eu pesquiso nessas plataformas e livros algum lugar para olhar aquilo também. Pelo menos para ver se está parecido com a aula, se tem algo que não foi dito, e se as questões de residência médica vão no rumo dos slides. Porque às vezes acontece da aula do professor não ter as partes mais importantes e mais cobradas nas provas de residência. E é por esse motivo que eu não fico em uma única fonte. Então, eu assisto a algum vídeo sobre o assunto, ou já vou para as questões e vejo o que eu mais errei. Nessa parte aqui eu não sigo um padrão exato, vai depender das minhas necessidades, dos materiais que eu achei e do que eu tô mais errando. E é nesse momento que eu começo a dominar o assunto, já que eu já assisti a aula e procurei alguma outra fonte para comparar e aprofundar. Mas quando o tempo é curto e eu realmente preciso aprender aquilo, eu já vou direto pro Medicurso. Por fim, uma coisa que eu falo sempre, mas é porque eu nunca deixo passar, são as questões. Logo quando eu consigo ter um entendimento básico sobre o assunto, eu já mando a ver nas questões. O teste prático se mostrou como uma das, se não a melhor forma de se consolidar informações. É impressionante quando você erra algo e volta para estudar, você passa a ler aquilo sabendo que tem que aprender aquelas informações porque são cobradas em questões. Então eu sinto que eu me forço a lembrar daquilo porque eu já errei uma questão sobre aquele assunto. Justamente sobre o que eu tô lendo. Por isso que eu começo a fazer questões o quanto antes mesmo de terminar de ler tudo. Então, resumindo a minha rotina diária de estudos. Primeiro, se organizar. Tentar planejar tudo aquilo que você vai estudar e nesse momento já inclui as revisões imediatas após o final de cada aula. Segundo, revisar os cartões do Anki caso seja uma estratégia que eu esteja utilizando para estudar a matéria. Terceiro, assistir às aulas da faculdade, geralmente só a gravação. Quarto, ir atrás de outras fontes de informação. E quinto, responder questões sobre aquilo tudo. Então é isso. Isso é o que funciona pra mim. É uma estratégia que foca naquilo que realmente importa e elimina todo o desnecessário. Eu só faço as coisas que têm mais impacto na minha retenção de conteúdos e aumentam as minhas notas nas provas. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.